Vou resolver agora a última questão da prova, a questão de número 20. Eu espero que você tenha tido êxito, que você tenha acertado a maioria e possa ter sucesso na segunda etapa. Resolução da prova nível 3, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2018. A questão número 20 diz o seguinte: em um quadrilátero ABCD, os lados AB e CD não são paralelos e suas medidas são iguais a 2 cm e 12 cm, respectivamente. Dentre as opções abaixo, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? Então, um quadrilátero ABCD e diz que o lado AB e o lado CD medem, respectivamente, 2 cm e 12 cm. Então, vamos aqui traçar um segmento de reta ligando o ponto A ao ponto B. E esse segmento de reta tem valor 2 cm. Então, vamos anotando. E do B até no C, não fala nada aqui no problema. Só pede depois a medida do segmento médio, né, que liga o AD ao BC. Mas diz que o segmento CD mede 12 centímetros e não é paralelo ao AB. Olha, aqui eu estou traçando um segmento qualquer que não é paralelo ao AB e que mede 12 centímetros conforme o enunciado do problema. Aí diz o seguinte: dentre as opções abaixo, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? Então, inicialmente, eu vou traçar aqui até uma diagonal que vai facilitar depois a resolução do problema. A diagonal AC, estou traçando uma diagonal pontilhada, e depois o problema diz-se: dentre as opções abaixo, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD, ponto médio do lado AD, e BC. BC é segmento e o ponto médio deve estar por aqui. Então, traçando aqui, eu vou chamar de M esse ponto médio de AD e vou chamar de N o ponto médio de BC. Poderia ser X, Y, qualquer letra. O importante é que esse M tem que estar exatamente na metade desse segmento e esse N tem que estar exatamente na metade desse segmento. Aí, esse segmento de reta está ligando o ponto médio do segmento AD ao ponto médio do segmento BC. Eu coloquei ele aqui na cor vermelha. E agora vou traçar um segmento desse mesmo ponto médio de AD ao ponto médio da diagonal AC pontilhada aí que eu tracei por minha conta. E esse segmento aqui, ó, vai medir quanto? Vai medir 6. E agora eu vou traçar um segmento de reta ligando o ponto P ao ponto N, que vai medir quanto? Se esse mede 2 e esse segmento de reta é paralelo a esse, olha, ele mede quanto? Ele mede a metade, ele mede 1, né? Que ele está situado na metade, nos dois pontos médios dos dois segmentos. Por isso que ele vale a metade daquele lá. O mesmo eu digo para o 6, ele é o comprimento do segmento de reta que liga dois pontos médios, então a metade de 12, 6. Agora, qual seria o valor desse segmento MN que liga o ponto médio de AD ao ponto médio de BC? Então, eu sei que para esse triângulo aqui existir, ó, o triângulo MNP, se esse lado mede 6 e esse mede 1, o mínimo que esse aqui vai medir vai ser quanto? 6 menos 1. Porque se eu pegar esse lado aqui, ó, esse lado aqui dobrar sobre esse, fica 6 menos 1, que ficaria 5. E esse segmento de reta não poderia ser menor que isso. E por outro lado também, ele precisa ser menor do que quanto? Qual é o máximo se eu emendar 6 com 1 aqui vira 7. E ele não pode ser maior que 7, que se ele for maior que 7, esse lado aqui não fecha. Então, esse segmento de reta MN, ele precisa ser menor que 7. Então, na verdade, ele tem que ser maior que 5 e menor que 7. Até porque, olha, você vendo aqui 6, então ele vai ser maior que 6. Então, ele não pode ser 4,5, não pode ser 5, porque se ele é maior que 6, né? Só que por outro lado também, se ele fosse 7, ele não formaria um triângulo, porque esse 6 mais esse 1 já vira 7, seriam dois segmentos de reta em cima de um terceiro e não um triângulo.
Se for 7,5, piorou. Então, qual é a única possibilidade aqui para um valor entre 5 e 7? Seria 6,5. 6 não pode ser, por quê? Porque ele é maior do que esse 6. 7 não pode ser, porque senão não forma triângulo. Então, a única opção é 6,5, letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos!